Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Market, sejam muito bem-vindos ao curso de R para Finanças Quantitativas. Hoje a gente chega na aula 12, onde eu vou mostrar para vocês como construir um primeiro trade system utilizando a biblioteca Quantimod, que eu expliquei para vocês na aula 11. Muito obrigado para todo mundo que está seguindo o canal, dando comentários, feedbacks. Realmente fico muito contente de contribuir para a comunidade. Bora lá para o RStudio e vamos entrar aqui no código para ver como é possível criar em poucas linhas, com tudo o que eu mostrei para vocês nas últimas 11 aulas, essa estratégia utilizando a Quantimod. Então, eu uso parte do código anterior, onde eu carrego a biblioteca Quantimod aqui em cima, carrego a biblioteca TTR dos indicadores técnicos, seleciono o período de análise. Se você não está familiarizado com essas expressões, assiste a aula 11, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Seleciono alguns ativos, o índice Bovespa, o Bitcoin e a Petrobras. Capturo os dados e ploto os gráficos. Então vamos rodar aqui esses primeiros códigos. Você vai chegar exatamente a esse gráfico aqui da Petro 4, onde a gente tem de 2017, janeiro, até 18 de setembro de 2018, um gráfico aqui de candles da Petrobras com o MACD, um dos indicadores técnicos que existem aqui já disponível no gráfico. Então, um gráfico aqui bem bacana, bem bonitinho para vocês. Como a gente cria uma estratégia baseada nisso aqui? Vamos fazer primeiro o seguinte: definir, ter em mente o que é a estratégia. Uma das coisas que podem ser feitas com o MACD, e aqui não estou falando que é a única, é uma das várias que podem ser feitas, é a gente criar uma estratégia onde, se o valor atual do MACD for menor que a linha do sinal do MACD, ou seja, se o valor esse aqui que você está vendo no gráfico MACD for menor que esse valor vermelho do sinal, a gente entra vendido, e se ele for maior, a gente entra comprado. Eu vou usar essa suposição para fazer o trade. Existem outras possibilidades e aí convido vocês a usar a criatividade, dividir aqui com a gente quais são as outras ideias que você possa ter para fazer um trade system baseado nesse indicador. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, eu tenho que criar uma variável que vai receber esses valores do MACD. Quando eu fiz o add MACD aqui em cima na linha 22, eu apenas adicionei no gráfico. Mas agora eu quero criar uma variável que vá carregar essas indicações. Então, eu chamo ela aqui de MACD, onde eu vou chamar a função MACD, que ela vem da biblioteca TTR, como você pode ver aqui no próprio RStudio indicando, e ele já te dá mais ou menos a sugestão dos conteúdos. Sempre repito, pessoal, sempre use a ajuda e o suporte do RStudio quando você tem dúvida, porque ele explica exatamente o que você tem. Então aqui ele já fala que você tem o período da média rápida, NFast igual a 12, o período da média lenta, N-slow igual a 26, e o período do sinal 9, que geralmente são as configurações default desse indicador. Então, vamos usar isso e eu vou passar como dado a nossa cotação de fechamento da Petrobras. Então, quando eu clico aqui na Petrobras que a gente carregou os dados, a gente vai ver que a gente tem os dados de abertura máxima, mínima e fechamento. Eu vou pegar os valores de fechamento, ok? Então, o MACD vai receber os valores de fechamento da Petro 4 SA. Então, eu uso, como a gente viu nas outras aulas, o indicador aqui do cifrão, né? O sinal do cifrão, para pegar o close, que é o dado de fechamento, e vou colocar os sinais padrão do MACD. Então, o período da média rápida, NFast, vê que ele sugere aqui para você, você economiza até tempo digitando. Então, eu aperto aqui Enter, NFast vai receber 12, o sinal, a média lenta do MACD eu vou pegar de período 26, e o período do sinal do MACD vai ser exatamente 9, tá? E o tipo da média móvel, então MA Type, eu vou escolher a média móvel simples com a variação percentual aqui que eu não vou querer, eu vou colocar como F de falso.
Quando eu executo essa linha de código, ele cria aqui no environment o sinal do MACD. Exatamente o valor do MACD, que é esse aqui do gráfico em cinza, e o valor do sinal, que é esse em vermelho. Por que tem NA nas primeiras informações? Porque o MACD só vem a ser calculado só depois do valor da média maior aqui, de mais longa, que é a de 26 períodos. Então, só lá a partir do 26º dia, ele vai ter os dados completos aqui. Ótimo. Criado o indicador MACD, eu vou criar, então, a regra para a gente fazer o trade. Então, eu vou criar aqui uma outra variável chamada de Trade Rule, onde aqui eu vou usar a seguinte coisa. Lembra que eu sempre expliquei nas aulas, não necessariamente só aqui no curso de R, mas nos outros vídeos do canal, sempre que você desenvolve um modelo, você precisa atrasar aquela informação para você não tentar prever um trade baseado de informação futura, baseado na informação que está exatamente agora, né? Então eu não quero prever o dia de hoje sabendo o que aconteceu hoje, não tem o menor sentido. É a mesma coisa de jogar na loteria sabendo o resultado. Então eu tenho que atrasar as informações para eu conseguir, sem nenhum viés, tentar entender o dado futuro. Então eu vou usar aqui uma função que tem na biblioteca Quantimod que chama lag. Lag significa atraso, então ele vai automaticamente atrasar aquele sinal para a gente fazer isso na tabela. Então eu vou usar o lag, mas vou usar o lag do quê? Da nossa regra de trading. Então, lembra que eu falei que a regra de trading é, se o valor do MACD for menor que o sinal, eu vendo. Se não, eu compro. Então, eu vou usar o if else, que é exatamente fazer essa condição que eu estou te falando. Então, se então, que é o significa if else. Então, se o MACD, o valor do MACD, certo, for menor que o sinal do MACD, então eu chamo o MACD e chamo o sinal, tá aqui embaixo. Se essa condição for verdadeira, eu vou colocar -1, que significa que aquele retorno do dia vai ser negativo, eu entrei vendido. Se não, ele vai receber 1 e gero a nossa variável Trade Rule. Quando eu vejo ela, tem o lag, funciona, e aí a gente tem aqui preenchido com 1 e -1, porque ele foi seguindo a condição que a gente colocou. Ótimo! Agora, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o retorno da estratégia e ver se ela performou. Cara, Leandro, é só isso? Sim, é só isso para você avaliar esse tipo de estratégia. O R é maravilhoso, essa biblioteca é muito legal para fazer esse tipo de coisa. Como você calcula os retornos? Bem, vamos criar uma variável chamada retornos, simples assim, onde eu vou usar a função que calcula esses retornos automaticamente para mim, que é chamada de ROC. Então, essa ROC, ela vai calcular, né, a taxa de mudança, the rate of change, de uma série de um determinado período, certo? Então, eu quero calcular essa taxa, que é esse retorno do nosso Petro 4 SA, pegando o valor do fechamento. Só que aí eu vou multiplicar esses retornos pela nossa regra de trade que a gente colocou, Trade Rule. Feito. Cara, tá feito. Você tem aqui, criado no Environment Retornos, colocando se o seu trade foi bem sucedido ou não, conforme a regra. Feito isso, o que eu vou fazer? Para economizar aqui o espaço, e só para mostrar, por exemplo, o período de 1 ano e uma das propriedades da biblioteca, eu vou selecionar retornos novamente, só que eu vou pegar ela só do período de 2018. Então, como eu faço? Eu atribuo novamente a variável retornos dentro dela mesma, e aí eu coloco aqui entre colchetes o período de tempo que eu quero utilizar. Então, eu vou pegar o retorno só de 2018. Então, eu coloco aqui 1º de janeiro de 2018, uma barra para separar o período final que eu vou querer fazer aqui, que é setembro até 2019. Agora, quando você abrir de novo a variável aqui, retornos, você vai ver que vem certinho a partir do dia 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil no caso. Feito isso, vamos ver como é o gráfico desses retornos, qual teria sido a sua performance, obviamente aqui não descontados, os valores de custos operacionais, etc. Então eu vou chamar aqui uma variável chamada carteira, onde essa carteira vai ter o quê?
Como eu estou trabalhando aqui com os retornos, eles são percentuais, eu vou pegar o exponencial disso aqui, né, que ele faz o cálculo já trazendo para mim qual que teria sido a multiplicação desses retornos de forma composta, junto com a função de soma acumulada que eu ensinei para vocês lá na aula 10. Se ainda tem dúvida, ou me deixa alguma pergunta aqui embaixo, ou dá uma olhadinha lá na aula 10. Então eu vou somar o quê? Eu vou somar os nossos amigos retornos que eu calculei, tá, do fechamento da Petrobras. Vou tirar menos 1, porque eu quero pegar só o valor aqui absoluto desses retornos. Feito isso, cara, está calculado o retorno de toda a sua carteira do período. Vamos ver como isso fica no gráfico? Você viu como fazer um plot já nas aulas anteriores. É simplesmente fazer o gráfico, você põe a função plot e chama carteira. Cara, tá aqui. Esse é o seu rendimento da carteira naquele período. Então você vê, começou ali já num primeiro trade um pouco mais bem sucedido e aqui teria sido a performance. Nesse período de 2018 você teria feito aí um pouco mais de 60%. Puta, que estratégia legal. Cara, mais ou menos, porque você viu que você ficou um puta período de drawdown aqui, praticamente sem nada, e olha só como varia. Essa linha tem que tentar ser um pouco mais contínua, porém lucrativo, porém extremamente arriscado. Ah, Leandro, mas como que você tira essas conclusões, se é arriscado ou não, mesmo que, putz, fez 60%? Tem como você fazer a avaliação da carteira. Para fazer a avaliação da carteira, eu introduzo vocês a uma nova biblioteca que ela é chamada de Performance Analytics. Tá? Essa biblioteca te permite facilmente, por exemplo, fazer o cálculo do drawdown. Tá? Então vamos pegar aqui um table, que é o nome da função que você vai usar, dos drawdowns que você teve, e aí você, se for curioso, dá uma olhada aqui em todas as outras coisas que tem. Porém, eu quero avaliar os drawdowns, que são os períodos de baixa da minha estratégia, né, para ver quanto tempo eu fiquei aqui nessa zona perdendo dinheiro. Então, se eu chamo o drawdown do quê? Dos meus retornos. É simples assim. Só que aqui eu não quero mostrar tudo, eu vou pegar só os 10 maiores drawdowns. Então, eu coloco os top 10. Executo isso. Você tá vendo como é muito fácil, não é? Eu repito isso porque é muito fácil. Aqui ele já me traz nessa tabela todos os meus maiores drawdowns. E aí, ó que legal, ele mostra quando o drawdown começou, que é essa primeira linha aqui embaixo, quando ele atingiu o ponto mais baixo. Então, esse drawdown que começou dia 17 de maio atingiu o seu ponto mais baixo no dia 24 de maio. E ele foi até 2 de julho. Então você ficou aí um mês e pouco nesse período de drawdown aqui. Ah, como você sabe? Bem, eu sei porque ele fala aqui que o comprimento do drawdown foi de 32 períodos. Ou seja, do momento em que eu atingi o máximo até o momento em que eu recuperei, né, saí daquela zona... até o período que eu fiquei tudo ali, ele deu 32 períodos, o comprimento total. Ele atingiu o ponto mais baixo em 6 dias, depois que ele começou, que isso significa essa segunda coluna, e ele levou 26 dias para recuperar o valor que ele perdeu no total. Qual que é o valor que ele perdeu no total? 27,35%. Cara, um drawdown eu considero muito elevado. O segundo maior drawdown, ele durou 69 dias. Cara, você ficou 69 dias perdendo dinheiro e ele levou 37 dias para recuperar. Então, você está entendendo que apesar de ter sido uma estratégia lucrativa, você pode, avaliando o drawdown, ver que ela não é tão vantajosa assim. Ela é muito arriscada, não é aquilo exatamente que a gente procura. Tem uma outra função que ela vai se chamar table, eu estava escrevendo aqui embaixo, vamos escrever aqui no código, que ela chama table downside risk. O que ela vai te avaliar? Várias medidas de risco do seu retorno. Então, ela vai avaliar o desvio total dos ganhos, das perdas. O que eu quero na aula de hoje salientar com vocês? Eu quero salientar o máximo drawdown, que é de 27,85%. Obviamente, ele tem que coincidir com esses 27,85% aqui do Table Drawdowns. Eu quero salientar outra coisa que é
O Historical VAR. O que é o Historical VAR? É o Value at Risk. Significa que qual que é a chance que eu tenho, tá, de perder até 95% da minha carteira. E isso vai ser de 4,78%, que é isso que a gente tem aqui. Então, existem essas outras medidas, mas eu queria enfatizar essas duas para a aula de hoje. Depois eu explico as demais com mais calma. E por fim, Leandro, mas ficar vendo essas tabelas é chato, cara. Eu gosto de ver gráfico. Então vamos colocar essa informação no gráfico. Você chama a função Charts e aí você faz o quê? Um sumário da performance, chamando Performance Summary de quem? Simplesmente da sua variável de retornos. Quando você executa essa função, olha que legal. Pô, eu acho muito legal. Você coloca num gráfico só os seus retornos acumulados, obviamente ele tinha que ser igual àquele ali. Ele vai colocar para você aqui os retornos diários como variaram e ele coloca como o seu drawdown oscilou naquele tempo e já coloca a data, tudo direitinho. Você tem uma análise completa da estratégia que você montou em pouquíssimas linhas de código. Convido vocês a usarem outros indicadores. Essa regra de trade que eu mostrei aqui, você pode criar qualquer coisa, um cruzamento de média, uma variação de qualquer outra variável e usar exatamente as mesmas funções para avaliar a sua estratégia. Essa é a grande flexibilidade, não é só isso que eu estou explicando aqui na aula, é qualquer outra ideia que você tenha. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir mais essa aula. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, dá aquele seu like. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.